Olá pessoal, a gente começa aqui a segunda parte da aula que trata do tema variações linguísticas. Pessoal, se você assistiu à primeira parte, você deve se lembrar que eu estou informando a vocês que o Enem não trata de maneira desrespeitosa os diferentes níveis de linguagem e entende as variações que uma linguagem pode ter dentro de alguns contextos. Só para relembrar os contextos que discutimos na aula passada, variação regional da linguagem de um lugar para o outro, principalmente num país grande como o nosso, a linguagem varia. Variação sociocultural, socioeducacional. Gente, a condição social do indivíduo interfere no domínio que ele vai ter, por exemplo, do nível formal de linguagem. Então, a questão social é uma variação. Número 2, está na primeira aula. Número 3, que a gente viu, variação etária, variação histórica. Gente, dentro do tempo, as palavras mudam, alguns elementos mudam. Vossa mercê não é mais usado hoje. Está na primeira aula. Vamos começar aqui a segunda. Pessoal, antes de começar, eu não tenho como deixar de falar com vocês uma coisa. Imagine um hino da nossa música nordestina, Asa Branca de Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação, por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guardar contigo meu coração. Se eu olhar uma questão do Enem, que tem essa letra dentro do seu enunciado, não marque qualquer alternativa que seja preconceituosa, que desvalorize os elementos populares, os elementos informais que estão nessa letra que eu acabei de citar, que eu acabei de recitar. Portanto, entender variação, entender o perfil de prova do Enem é um passo importante para se aproximar da marcação das alternativas corretas dentro da prova. Vamos lá, já foram 3 variações, quarta variação linguística, começando agora. Gente, variação profissional ou técnica. Profissional está ligado à profissão. Cada profissão tem o seu repertório linguístico que variam entre profissões. Por exemplo, você não vai ver uma médica, um médico, dizendo que vai costurar alguém, vai suturar. É um elemento técnico dentro dessa profissão. Essa variação em relação a nós, que não somos médicos, é evidente. Se eu tenho, por exemplo, um pedreiro, ao invés de instalar, ele vai dizer que vai chumbar um portão. Chumbar é colocar naquele lugar, é usar argamassa, cimento para deixá-lo fixo. Portanto, esses elementos são específicos de algumas áreas. Pessoal, o professor de língua portuguesa que vos fala está falando um termo técnico, variações da linguagem. Quando eu discuto variações da linguagem, é um elemento do meu eixo profissional. É uma variação dentro do meu universo de conhecimento. Do mesmo jeito, um advogado, uma advogada, vai falar completar, ao invés de roubo, ao invés de elemento ilícito. Então, cada profissão tem o seu repertório vocabular, tem o seu repertório linguístico, e isso conta como variação profissional ou técnica. Essa foi a quarta. Anotem a quinta. Quinta variação. Gente, variação estilística. O que é uma variação estilística? Uma variação de estilo. Gente, dentro da mesma profissão, não são profissões diferentes. Os indivíduos podem variar na sua forma de comunicar. Isso é uma variação do seu próprio estilo. Por exemplo, o William Bonner, na apresentação do Jornal Nacional, já que ele é o âncora, hoje pelo menos, quando o William Bonner se dirige ao público, ele tem uma forma peculiar de apresentar o seu texto, ele tem uma forma peculiar de criar seu universo de linguagem. Isso eu posso dizer de Maju Coutinho, que hoje é âncora do jornal Hoje. Então, quando ela vai fazer a apresentação, existe entre os dois uma variação de estilo. Isso também é considerado variação de linguagem. Isso também é considerado variação linguística. É considerada variação linguística. Para terminar, última variação, para mim a mais importante. Sexta e última variação. Variação situacional ou adequação linguística. Caríssimos alunos, vou para o exemplo dos pincéis. Se meu pincel preto, ele tem uma utilidade, para mim, de escrever a maior parte do texto, e o pincel vermelho, para mim,
ter a função primordial de marcar, ressaltar alguns poucos elementos que eu julgo mais importantes, a mesma coisa acontece com essa variação. O que é uma variação situacional? Meus caros, é uma variação de situação. Cada situação pede um nível diferente de linguagem. Por exemplo, sentar diante do seu entrevistador para conseguir um emprego. Qual é o nível de linguagem mais apropriado? Formal. No meu dia a dia, jogando com os meus amigos, qual é o nível de linguagem mais apropriado? Informal. Vamos lá? Não dá para chegar na frente do seu entrevistador usando gírias, usando um repertório limitado ao seu grupo de amigos, para uma pessoa que está ali analisando. Eu sei que parece um discurso preconceituoso, mas existe preconceito linguístico. Ainda hoje, algumas formas de falar são consideradas superiores ou inferiores. Entender isso é usar as ferramentas de maneira mais otimizada, de melhor maneira, dependendo da situação comunicativa que exige cada uma delas. Então, entrevista de emprego, linguagem informal. Nível formal de linguagem. Jogo com os amigos. Tem que ser informal. Por que tem que ser informal? Uma linguagem mais simples. Imagine um jogo com os amigos. Você vê o seu colega de time do outro lado da quadra e você começa a falar esse vocabulário. Queridíssimo amigo, pode, por favor, cruzar em diagonal para que eu receba essa bola e possa alçá-la até o ângulo superior direito. É claro que esse linguajar vai ser difícil de ser compreendido, porque a linguagem informal no meio de um jogo demanda rapidez, demanda fluidez, demanda uma simplicidade para que os outros entendam. Simples assim. Então, nesse caso, a variação situacional de situação, a adequação linguística depende da situação comunicativa em que você estiver. Isso é fundamental para você entender que cada situação precisa de um nível de linguagem diferente. Pessoal, os 3 níveis da segunda parte dessa aula, das variações linguísticas, foram variação profissional. Cada profissão tem elementos do seu cotidiano, do seu universo particular, do seu mundo. Foi a variação estilística. Mesmo que os indivíduos sejam da mesma profissão, eles podem ter jeitos diferentes de fazer, de produzir linguagem. Eu comparei o William Bonner a Major Coutinho. E para terminar, a variação situacional. Cada situação demanda um nível de linguagem diferente. Dito isso, a gente encerra esse segundo encontro. A gente finaliza aqui as aulas dessa semana com a certeza de que a gente vai se encontrar o mais breve possível. E espero, honestamente, que vocês aproveitem os vídeos que estão sendo postados no canal para que esse tempo não seja completamente perdido. No mais, um abraço a todos e até a próxima.